Eu confesso que quando eu comecei a ver imagens, vou deixar aqui pra vocês, só da capa da novel eu falei, qual a chance de eu não ver? Qual a chance de eu não ver cadelar alto por este homem? Só que nada me preparou para ele ser o maior exemplar de bom moço, de agradável, bem posicionado, de homem bom, porém com 3 metros de altura. Vocês já viram o tamanho daquele... Gente, eu precisava desse desabafo. Não tinha condição de eu não falar que esse homem tá mais maravilhoso do que ele sempre está. E olha que ele está sempre maravilhoso. Ainda tenho ressalvas, porque pra mim a melhor skin dele é em My Name, falei, tô leve. Mas aqui, você fica apaixonado cada vez que esse homem faz uma gracinha. E eu vou dizer pra vocês que eu vi exatamente porque eu sabia que era uma farofão. Assim, farofa. Só que eu não imaginei que eu ia ficar tão perdida e encantada com a relação tio-sobrinho. Aqui, o nosso pai presente é um tio que cuidou do sobrinho, mas sempre como se fosse um pai. E pra mim, os diálogos dos dois, eles têm diálogos lindos em quase todos os episódios. São sempre muito simples no vocabulário, mas sempre muito profundos nas camadas, se você entende a história que está sendo contada nas entrelinhas. Aqui, a gente vai falar sobre um cara que é tido como um mafioso, mas que na verdade é o CEO de uma empresa de placas de coisa de luz solar. Eu não entendo muito disso. Só que, qual é o paralelo mais interessante? Ele não tem skin de CEO. E aqui, gente, é que pega tudo. Toda a história é pautada exatamente em cima disso. Se ele tivesse de terno e ele falasse manso, ele seria um CEO. Mas como ele se veste assim o tempo todo, inclusive em dias frios, e as cenas dos dias frios dele andando na neve, gente, que episódio, gente! Eu amei aquele episódio. Eu me diverti tanto com aquele episódio, como eu não me diverti há muito tempo. Tá dublado, amiga, como você ainda não assistiu? Primeiro de tudo, é deste ano. Tá novinho, tá fresquinho, acabou de acabar. E eu acho incrível que o romance é muito gostoso. Eu acho que a cena que me quebra é ela pedindo o último abraço. Eu acho que a gente não tá preparado para se despedir de um casal que foi tão fácil querer vê-los juntos, que foi tão fácil shippar, que é tão fácil gostar. Só que ao mesmo tempo, de tudo, eu acho que ainda os diálogos dele com o sobrinho são os que mais me surpreendem. O sobrinho, inclusive, ele tá numa idade ali, né, de ir pra faculdade quase, então ele tem o próprio flerte dele, ele tem um interesse amoroso, eles ficam juntos, o que é muito legal, porque eles têm um ensaio de anime lover ali, mas o menino sempre gostou da menina. Só que eu acho que toda a camada de ele foi uma criança abandonada pela mãe. Não foi assim, nossa, a vida me levou esse caminho. Não. Ela o abandona. Já nos dá vontade de ficar do lado do menino, entendeu? De segurar na mão dele, de abraçar, dar um beijinho. E aí tem o plus de que o tio salvou ele de um incêndio. E lá na frente, lá nos últimos 2 episódios, a gente entende a história do incêndio inteira. Demora muito pra gente entender a história do incêndio inteira. Mas assim, eu confesso que eu não senti que isso veio a mal na série, não. Porque a gente já tá completamente entendida de quem é o nosso personagem principal dessa série, de quem ele é como ser humano, de como foi a relação dele com o pai e de como é a relação que ele constrói completamente distinta com o sobrinho que é filho. Porque aqui a gente tem um abandono de mãe viva, de mãe que seguiu em frente, que teve uma outra família. Que eu acho que torna as camadas ainda mais dolorosas, ao meu ver. Só que ao mesmo tempo a gente fica com uma dualidade enorme, gigantesca, sabe? Um rombo na situação toda, porque tudo podia ter sido conversado. Se ela tivesse sido sincera do início, falado, ó, eu não quero essa criança não. Mas não, ela fala que vai trabalhar e ele que ainda tá estudando tem que contar com a ajuda de um amigo da escola para ninar o bebê. E assim ele decide lutar, porque agora ele é pai do filho que ele nunca fez, já que é o filho da irmã dele. Mas ao mesmo tempo ele cultiva essa sensação de raiva e desprezo muito grande pela irmã. Só que lá na frente ele precisa entender por que ele tem esse sentimento todo e como isso tudo pode interferir na vida do sobrinho filho. E é engraçado que o diálogo do sobrinho filho com ele deixa a gente assim meio congelada, e ele indica que ele foi mal, que ele foi ruim, que ele foi rude, que ele fez escolhas ruins, e ele não culpa ela em momento nenhum. Porque tudo que ele quer é que o sobrinho seja amado. E toda a estratégia dele para que ela se aproxime do menino é o que mais mexeu comigo. Foi o episódio que mais me desestabilizou. Aqui a gente tem um assunto meio desconfortável, já que a nossa prota
ela passou por uma situação de perseguição e assédio, e ela foi descredibilizada não só pelas pessoas exteriores, mas pela família dela, que é uma atriz, que tem um foco só nela, que só olha pro umbigo dela. Eu confesso que eu não gostei nem um pouquinho da mãe dela durante a série inteira, tá? Não teve redenção pra mim. Não tem pano que eu tenha pra passar pra essa mulher. Mas eu acho que tudo prova a gente, que o ser humano é difícil, é em geral um lixo mesmo, que a vida não é preto no branco, mas que gostar de verdade pode mudar o seu jogo. Então fica aí a minha indicação. Eu acho que o casal é gostosinho de assistir, delicinha, delicinha. Você vai amar. Gente, é fácil de ver demais, entendeu? É divertido, é uma farofa, é bem pastelão. Eu acho que é um dos maiores pastelão do ano até agora. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a relação e a ideia de profundidade e carinho em cada atitude, em cada palavra que este homem tem com o sobrinho, faz com que a gente fique perdidamente apaixonada por essa história. Eu espero que vocês gostem da indicação. Se você já sabe o nosso mantra, amanhã tem indicação nova. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Tchau, tchau.